Oi, pessoal, bom dia a todos. Bom, antes de tudo, como sempre, quero saber se vocês me escutam bem, se está tudo certo com o nosso áudio. Áudio ok? Tá bom. Oi, Vera, oi, Henrique, oi, Flávio, bom dia a todos. Então, tá bom. Obrigada, Henrique. Obrigada pelo retorno. Oi, Ana, obrigada. Então, tá, gente. Hoje eu tô aqui com o Gilberto Magalhães. Nossa apresentação, o tema é SAP Hybris. Ah, está estourando. É porque eu tô com o microfone muito perto da boca. Eu vou passar para o Gilberto, vai ficar melhor. Então, gente, a gente vai falar de Hybris, SAP Hybris, né? A gente não pode esquecer do SAP antes, eu não posso falar errado também para vocês. O Gilberto vai passar esse conteúdo para vocês, tá bom? Como sempre, se vocês tiverem alguma dúvida, algum comentário, enfim, qualquer feedback, podem falar com a gente durante a sessão aqui no chat de grupo, a gente vai ficar acompanhando. Tá? E se tiver pergunta também, o Gilberto responde quando tiver um tempinho, ou durante, ou no final da sessão. Mas podem ficar à vontade para se comunicar com a gente. Tá? E é isso, eu vou passar agora para o Gilberto, para a gente não se estender muito. E a gente se fala depois, pessoal. Obrigada e até já. Obrigada, Gilberto, pela participação também. Oi, Bruna, eu que agradeço aí a oportunidade de estar conversando aí com o nosso ecossistema. Bom, pessoal, bom dia. Vocês estão me escutando bem? Alô? Ah, tá baixo? Deixa eu ver se eu consigo... E agora melhorou? Ok, então obrigado aí pelo feedback. Bom dia, pessoal. Alguns de vocês já devem me conhecer. Meu nome é Gilberto Magalhães. Eu trabalho aqui com Hybris desde 2014. Quem ainda não teve a oportunidade de me conhecer, eu estou à disposição para a gente tomar um café depois. E hoje a gente vai bater um papo aí praticamente focado nas soluções no portfólio de SAP Hybris, né? Eu entendo que é uma grande oportunidade para a gente poder trabalhar. A gente já tem aí uma conquista de clientes, de mercado, né? Vocês devem saber que o Hybris, né, principalmente a solução de e-commerce, é um grande diferencial de mercado, bem posicionado por todos os analistas de TI como uma solução líder de mercado. E a gente tem trabalhado aí esses últimos 3 anos bastante duro e tendo algum resultado bastante interessante e creio que a gente consegue ter mais ainda com o trabalho em conjunto aí com o nosso ecossistema de parceiros. Bom, hoje a gente vai falar basicamente, eu não vou entrar em detalhes técnicos, né? Eu vou falar um pouco sobre o contexto, né? Por que as empresas hoje precisam do Hybris, né? Isso é basicamente muito fácil de entender, porque a questão da tecnologia digital, ela está presente no nosso dia a dia, né? De todos nós que acabamos utilizando hoje, né? LinkedIn, Facebook, WhatsApp, de uma maneira bastante, eu diria até que já automática e instintiva, né? Bom, a gente sabe aí também que a economia digital, ela tem propiciado uma grande oportunidade para as empresas, né? É, por outro lado, é uma questão aí também de de absorção de cultura, né? De entender, né, essas transformações e poder aproveitar essas oportunidades. A gente sabe aí que, se a gente parar para pensar, em menos de uma década atrás, menos de um quinto da população tinha acesso à internet, né? Hoje esse número aí chega a mais de 3,2 bilhões de pessoas. Existe uma estimativa que em 2025 esse número vai alcançar 5 bilhões, e isso falando só na parte de pessoas, né, interagindo através da internet, pessoas conectadas, mas sem dúvida nenhuma a grande revolução vem também com a integração, a conexão das coisas através da internet, né? O famoso Internet das Coisas, o Internet of Things em inglês, aqui na SAP representado pelo nosso SAP Leonardo. Isso com certeza vai criar uma oportunidade para a economia global, né? Existe aí uma estimativa aí de um acréscimo de 1 trilhão à economia global a partir de 2025. Isso, na verdade, é uma evolução aí dos tempos, né? A gente pensar lá atrás, no início dos anos de 1900, a gente tinha uma economia industrial, né? Onde você tinha aí
os primeiros produtos sendo fabricados, né? Inicialmente era uma escassez, depois rapidamente a gente conseguiu ter uma abundância de produtos, e aí a gente passou a ter um foco no consumidor, né? E aí no consumidor a gente trabalhava muito com a questão do desejo, né? Quem trabalhou com marketing, quem estudou marketing há um tempo atrás, tinha o famoso AIDA, né? Despertar o interesse para poder criar um desejo e uma ação de compra. E hoje, na verdade, a gente tem aí uma economia digital, onde o grande lance é o engajamento com o cliente. A gente vê que as mudanças são constantes, cada vez mais rápidas, né? A gente pode ver aí por esses números aí, basicamente, não só a questão de pessoas interagindo através conectadas na internet hoje, mas também as aplicações disponíveis que todos nós fazemos parte, né? Como o LinkedIn, a parte de Facebook. Então, isso é impressionante, né? Se a gente olhar no ano atual, né, em 2017, a gente tem aí quase 4 bilhões de usuários na internet, 2,3 bilhões de usuários utilizando smartphones, meio bilhão usando o LinkedIn e quase 2 bilhões utilizando o Facebook. Isso, na verdade, o que isso representa? Né? Representa uma série de dados, né? Uma quantidade enorme de dados que estão sendo aí trocados entre as pessoas, entre as empresas. Aí eu falo tanto no relacionamento B2C quanto no relacionamento B2B. E aí é uma grande oportunidade se as empresas conseguem poder estar utilizando esses dados em benefício de seus clientes, né? E em benefício do seu negócio. E aí o que acontece? Os clientes hoje, eles acabam sendo muito mais difíceis de, de engajar, né, no que a gente quer no nosso relacionamento, no relacionamento comercial, porque na verdade hoje eles estão no controle, né? A gente costuma falar isso porque basicamente as pessoas hoje com seu smartphone, né, os seus iPads conectados na internet, interagindo nas redes sociais, isso aí acaba sendo para o bem e para o mal, né? A gente tem um poder nas nossas mãos hoje, um poder de falar bem de um produto, de uma marca, e ao mesmo tempo falar mal de uma experiência negativa que a gente tenha tido com uma determinada empresa. A gente sabe que também é muito difícil hoje interagir com as pessoas, por exemplo, a questão dos pop-ups, né, os anúncios que vêm através de pop-ups. Né, o próprio Google reconhece que praticamente quase 100% desses anúncios são ignorados. O processo de compra, muitas vezes, 57% das vezes, ele termina até antes da interação de um vendedor com essa oportunidade. E com isso também, com acesso a mais informação, o consumidor ele acaba sendo mais exigente hoje no relacionamento que ele tem com os seus fornecedores, né, com as empresas. E isso acaba sendo disruptivo para praticamente todos os setores, né? Existem alguns setores mais impactantes, né, como, sem dúvida, a questão da tecnologia, né, tanto a transformação constante, né, que a gente vivencia, que a gente sabe disso, né, porque a gente participa desse mundo bastante interessante de TI, né? Mas, de certa forma, todos os segmentos são impactados, né? Segmentos como financeiro, né, seguros, que basicamente a parte de mídia, entretenimento, que tem muito do conteúdo digital, né? Isso, sem dúvida, tem um impacto muito grande. Empresas como o varejo, atacado, que hoje acaba tendo que conviver com o mundo físico, as lojas físicas e as lojas virtuais. Empresas de bens de consumo, né? Então, basicamente, esses pilares todos, né, e aqueles que a gente gosta muito de trabalhar através de parceiros, que basicamente são varejo, a parte de atacado e a parte de produtos de bens de consumo. Né? Todos esses são impactados por essa economia digital. E como que as empresas conseguem atender essa nova realidade de mercado? Né? É bastante complexo hoje, porque a gente tem aí um ambiente de tecnologia, que a gente sabe que existe uma série de aplicações de legado. Né? É difícil hoje, por exemplo, um CRM que uma empresa tenha, ter informações e interações que o cliente, porventura, tenha tido numa rede social. É difícil, por exemplo, uma empresa hoje captar, através dos seus sistemas legados, um post que um cliente tenha feito,
elogiando ou criticando um determinado produto. Isso é só um exemplo, né? A gente pode criar aí uma série de cenários usando a nossa imaginação, né, para mostrar para uma empresa que hoje existe uma complexidade muito grande com os atuais sistemas que ela dispõe para atender esse novo mundo, né? Esse novo mundo onde você tem aí o cliente no controle, a interação desse cliente através de diversos canais de interação, que não é mais uma interação linear com as empresas, né? E com isso é por isso que existe aí uma necessidade de soluções que nem o Hybris, né? A gente vai exatamente nesse ponto, né? A gente acaba criando aí uma camada com as nossas soluções, onde a gente tem aí uma visão única da interação que o cliente tem através de diversos canais de vendas ou pontos de interação, e com isso a gente consegue consolidar pedidos que vêm através de diversos canais, a experiência que o cliente tem através de diversos canais, ou pontos de interação, a consolidação de produtos, né, os seus produtos associados ao mundo digital, que não é basicamente o que existe hoje no RP tradicional, como um código EAN, um preço, questões técnicas, mas também uma série de atributos inerentes à era digital, como a parte de vídeos, promoções online, a parte de imagens com diferentes tamanhos, diferentes resoluções, para atender as características de responsivas, de acordo com o dispositivo móvel ou o dispositivo que esse cliente está interagindo com a gente, né? Só para exemplificar, a gente tem aqui, então, uma visão única dos recursos e das capabilidades que a gente tem aqui do ponto de vista do portfólio Hybris. É claro que ele se integra com o restante das soluções SAP, né? Então, essa visão é muito interessante para o parceiro, porque independente dele estar vendendo o back-office, como, por exemplo, o S4HANA, é importante posicionar o Hybris como um front-office, né? Isso é interessante porque existe uma proposição de valor muito forte para um parceiro, para um cliente SAP, adotar o stack SAP como um todo. Então, basicamente, a gente tem aí o back-office, que a gente conhece, né, o S4HANA, onde o grande diferencial é realmente também trazer o RP para um conceito aí do Intelligent ERP, onde você consegue alinhar as transações com a parte analítica do HANA, né? E, ao mesmo tempo, você consegue ter uma intervenção nesses processos de maneira em tempo real, né? O que é bastante interessante, através da monitoração de KPIs. E com isso você tem aí também o HANA, né, como uma base, não só a base de dados, como uma plataforma, para poder também suportar os pilares das soluções de Hybris. Né, quando a gente fala de Hybris, a gente está falando basicamente de todos os processos que uma empresa tem com os seus clientes. Né, a gente está falando aí dos processos de marketing, que começam até mesmo antes de uma empresa se tornar cliente, através surge como um lead, né? Até o processo, durante o processo onde essa empresa está tendo as transações com essa empresa e o pós-vendas, né? Então, com isso a gente tem aí o marketing, a gente tem o e-commerce, que é basicamente o pilar que veio da aquisição da Hybris, onde você tem aí as transações dentro do conceito de omnicanal. Esse é um outro ponto importante, né? A gente não é simplesmente uma solução de e-commerce ou de comércio eletrônico. A gente, na verdade, provê ao mercado uma plataforma omnicanal, que permite exatamente a possibilidade de gerenciar e tirar benefício, né, e atender às necessidades do cliente interagindo através de diversos canais ou pontos de interação. O marketing também ele tem esse conceito de omnicanal, né? Então, basicamente, a gente sabe, por exemplo, o Google Analytics faz todo um trabalho de análise de marketing num canal online. O marketing, o SAP Hybris Marketing, ele vai fazer não só isso, mas também vai trazer toda a parte de análise de marketing que vem de todos os pontos de interação e todos os canais que o cliente tem com a empresa. Depois a gente tem aí os canais, os pilares tradicionais de solução de CRM, né, que seria a parte de vendas e a parte de serviços, só que num contexto muito mais modernizado, porque o CRM hoje também ele se
ele precisa ser inteligente, né? A gente sabe que muitas empresas implantaram CRM e não tiveram um retorno que era esperado das ferramentas, né? Isso com a modernização da tecnologia de CRM, né? E a gente fala hoje de CRM não somente o CRM dentro daquele conceito tradicional que a gente tinha no passado, mas também o que a gente chama de Beyond CRM, né? Que seria, na verdade, essa visão de todas as soluções da Hybris como um todo. Mas basicamente vendas aí a gente fala de automação de força de vendas, a gente fala também da possibilidade de um vendedor, né, a área de vendas, né, a área comercial, poder ter uma visão 360 do cliente e também uma série de processos e recursos analíticos que permite você ter uma inteligência e poder entender, né, e poder executar os processos de venda de uma maneira mais efetiva e mais eficaz. A parte de serviço também tem um conceito muito forte hoje de omnicanal, né? Tradicionalmente, uma central de atendimento, por exemplo, era feita através do telefone, né? E hoje você tem aí basicamente você tem aí a parte de serviços também omnicanal, né? Uma empresa pode fazer um suporte através de um WhatsApp, de um SMS, pode ser feito através também da parte de chat online. Então, isso é uma expectativa que o cliente tem também, de poder estar interagindo com uma central de atendimento através de diversos canais. E, por fim, a gente tem aí um pilar de receita, né, que isso tem muito a ver também com a questão de que hoje existe uma tendência muito forte das empresas oferecerem serviços, né, ao invés de vender só produtos. Né? Ou o produto ele pode ser oferecido como um serviço e, ao mesmo tempo, você pode também ter serviços agregados a um determinado produto. E é claro que também aqui, junto com o Hybris, não só a gente tem o back-office do SAP, né, do HANA, mas também as funcionalidades do SAP Leonardo, né, que isso também acaba sendo embarcado em uma série de aplicações de negócios da SAP. Então, por exemplo, a parte de machine learning, inteligência artificial, internet das coisas, acaba entrando também no conceito aí, adicionando funcionalidades aos pilares do Hybris. E aí, por fim, a gente tem aí uma camada que permite fazer uma experiência do cliente ao longo da interação omnicanal. Com isso, o que a gente consegue fazer? Entregar experiências personalizadas e contextualizadas em tempo real. Né? Isso é uma coisa, é claro que sempre com a autorização do cliente e do consumidor. Né? A gente não propõe a fazer nenhum tipo de interação que seja intrusiva sem a permissão, que é uma coisa que ocorre muito hoje, né? Que acaba sendo um anti-marketing. Orquestrar processos e torná-los mais simplificados, e isso é muito interessante para um cliente SAP, porque a gente acaba tendo uma integração do back-office, onde a gente já é líder de mercado com o RP, com esses processos que estão no front office, né? E aí também ter uma agilidade para poder acompanhar a agilidade do cliente. Né? Hoje o mercado ele é muito dinâmico, né? A gente percebeu no início dessa apresentação o quanto as coisas estão mudando, né? O quanto que existem concorrentes do mundo digital que vêm trazer, que estão criando aí uma série de iniciativas disruptivas no mercado, e a gente tem a necessidade, né, os nossos clientes têm necessidade de se adaptar a esse contexto aí dinâmico, de mudança constante, para poderem sobreviver. Então, como que seria um Hybris em ação? Né? É bastante intuitivo também. Né? Então, basicamente, por exemplo, a gente tem um caso aqui do Pedro. Né? O Pedro está buscando um produto, no caso é uma máquina de expresso online. Com isso, ele quer comprar essa máquina. E aí, naturalmente, como nós fazemos, ele começa a fazer uma busca, né, no Google e também busca as lojas online para ter mais detalhes, preços, especificações técnicas. E com isso ele acaba visitando uma loja online, né, uma loja virtual, para poder entender como que é esse produto, né? Ter acesso às especificações, às imagens. E aí a gente já está falando aí de um ponto importante que seria um canal online, onde estaria isso suportado, por exemplo, por SAP Hybris. Né? Aqui está como Hybris Commerce Cloud, mas a gente também tem a solução Commerce On-Premise.
E aí ele navegando, né, automaticamente depois ele recebe um e-mail bastante personalizado oferecendo uma promoção dessa máquina, né? Na verdade ele olhou, mas ele não comprou essa máquina. Ele pode até de repente ter colocado essa máquina no carrinho de compras, mas ele abandonou esse processo de compra. E ele recebe esse e-mail, né, dizendo para ele, olha, a gente está com essa promoção, aproveita, inclusive eu vou te oferecer aí umas cápsulas de alguns sabores do café para você experimentar. E aí também tem um Espresso Cup que é novo aqui que a gente pode estar colocando nessa oferta. Aí já existe o quê? Um conceito de uma interação, né, que seria uma interação que a gente chama aí de uma interação de marketing, né? Foi realizada uma atividade de marketing, aí a gente está utilizando a plataforma de marketing do Hybris, e é fruto, na verdade, de uma monitoração desse evento, né, dessa navegação que o Pedro acabou fazendo num site online, que não necessariamente precisa ser Hybris Commerce, tá? A gente pode vender o Hybris Marketing e colocar o marketing associado a outras soluções de e-commerce. O Pedro, como ele já estava querendo comprar a máquina, né, ele acabou tendo um incentivo adicional para executar essa ação e ele acabou comprando a máquina. E isso ele fez a partir do celular dele, né. Como a gente também faz, né, a gente acaba tendo essa possibilidade de fazer compras pelo iPad, pelo iPhone. E aí o que, que acontece? Ele, assim como eu geralmente quando compro as coisas eu gosto de ter ela imediatamente, né? Eu tenho uma certa ansiedade para ficar esperando uma entrega. E aí ele quis optar por comprar online e buscar isso numa loja física. Por quê? Porque ele já tinha combinado um jantar com os amigos dele e ele queria utilizar essa máquina de expresso no jantar à noite com os amigos. E aí aqui a gente já está falando não só do transacional, que seria o commerce, toda a parte de gestão de pedidos, toda a parte de gestão de pedidos e também entra toda a parte de quer dizer, do commerce, né, que pode ser o commerce cloud ou o commerce transacional. Após usar a máquina, o que, que acontece? Ele teve uma experiência boa, ele começou a utilizar, ele experimentou os sabores que ele recebeu aí como parte da oferta, né, que foi um incentivo para ele realizar essa compra. E aí, o que tá baixo ainda o som? Vocês estão me ouvindo bem? Bom, eu vou tentar falar um pouco mais alto, tá? Bom, aí após ele ter comprado a máquina, ele vai nas redes sociais e compartilhou essa experiência que foi uma experiência positiva. A partir daí ele começou a partir daí ele começou a publicar, né, fazer post dos sabores favoritos que ele tem do Expresso. E aí automaticamente ele mais tarde ele recebeu um e-mail personalizado com uma oferta para repor os sabores favoritos que ele tem do Expresso, né? Essa oferta ela já tem uma entrega programada e já tem um pagamento automático. Então, como que isso foi realizado? Na verdade, também foi um outro ponto de interação que o Hybris Market conseguiu monitorar, que foi exatamente o post que ele compartilhou nas redes sociais com foco nos sabores de sua preferência, do Expresso. E a partir daí, disparou uma campanha, uma atividade de marketing com esse e-mail personalizado, garantindo a reposição automática desses sabores favoritos do, do Pedro, né? Mas, assim, como tudo na vida, nem sempre tudo a gente tem os seus momentos também de desafio, né? O Pedro gostou tanto dessa máquina que ele começou a tomar tanto expresso que ela acabou tendo um problema técnico num determinado dia. E aí, com isso, ele também compartilhou essa frustração nas redes sociais, né? E aí, da mesma forma, com a monitoração que a gente consegue fazer com o Hybris Marketing, a central de atendimento, né, entrou em contato com o Pedro e resolveu o problema com o envio de uma máquina nova. Foi feita uma reposição da máquina no dia seguinte. E com isso, o Pedro passou a ficar satisfeito e continuou tomando o seu expresso sem nenhum problema, né? De novo, aqui a gente tem o quê? A parte de gestão de pedido, que vem através de nossos canais, a parte de transacional do Hybris Commerce, a parte de vendas do Sales Cloud,
e a parte agora entrando a parte de atendimento pós-vendas, que seria o SAP Hybrid Service Cloud. Né, a gente percebe nesse caso que existe tantas possibilidades aí de melhorar o relacionamento com o cliente, né? Dificilmente hoje, por exemplo, no Brasil, a gente teria uma experiência desse tipo, né? De alguém, um fabricante, ter um atendimento tão rápido e oferecendo uma reposição de uma máquina para que o cliente pudesse estar usufruindo desse serviço sem nenhum transtornos adicionais. Aí, um outro diferencial que a gente tem do Hybris é o fato de que ele não é só para B2C, né? É uma plataforma única que atende tanto o relacionamento B2C, que seria a empresa com o consumidor final, mas também o relacionamento que a empresa tem com seus clientes, que são outras empresas, né? Que são clientes pessoa jurídica. Né? Nesse contexto, a gente também tem alguns cenários interessantes, como, por exemplo, o caso da Joana. Né? A Joana, ela foi num evento, ela foi num stand de uma empresa chamada ABC, porque ela estava interessada em ter maiores informações sobre um equipamento de web conference. Então, nesse interação, foi um contato, na verdade, aí, através de um evento, né? Então teve uma interação aí física. No dia seguinte, a Joana, como ela deixou seu cartão lá com o representante no stand, ela recebeu um e-mail. Esse e-mail, ele tinha, na verdade, uma oferta de um trial gratuito para a aplicação de web conference. Né? Aqui a gente já está falando o quê? A gente já está falando também do Hybris Marketing, que aqui também está como um exemplo de Marketing Cloud, mas também a gente tem o Hybris Marketing On-Premise. Né? Para vocês só para o conhecimento de vocês, tanto o Hybris Marketing, quanto o Hybris Sales, quanto o Hybris Service são aplicações HANA. E aí a Joana, ela passou a ter ela teve acesso ao trial, ela se registrou, ela começou a utilizar a ferramenta, ela achou bastante interessante e ela resolveu contratar o serviço de web conference para a equipe dela, que eram basicamente 10 pessoas, então ela acabou comprando 10 licenças para 10 usuários. É claro que é um serviço, então existe aí uma assinatura, uma subscrição. Aí já entra o pilar de billing, né, que agora a gente chama também de Hybrid Revenue, associado ao canal transacional que seria oferecido pelo Hybrid Commerce. Depois de 3 meses, a experiência foi tão boa da Joana e da equipe da Joana utilizando esse serviço, que o gerente dela resolveu utilizar a aplicação de Web Conference para toda a equipe, para todo o departamento. E aí, com isso, o que aconteceu? A Joana ela entrou em contato na verdade, esse serviço dispõe de um portal de autoatendimento, onde a Joana pode abrir chamados, ou pode colocar sugestões, pode interagir de uma maneira autônoma com esse fornecedor desse serviço de web conference. Ela entrou lá, através de um chat, ela demonstrou um interesse para um agente de serviço, de que ela teria interesse em adquirir mais licenças, e isso aí ficou registrado. Né? É claro que aqui a gente está utilizando algumas funcionalidades do SAP Hybrid Service Cloud, integrado com funcionalidades que a gente tem de portais da nossa plataforma HANA. E aí, dessa forma, como o Hybrid Service está integrado com o Hybrid Sales, a gente tem aí um representante de vendas, ele acabou tendo acesso a essa oportunidade de vendas da Joana, ele consegue ter as informações adicionais que foram colocadas lá pelo atendente de serviços, e com isso ele consegue fazer uma ligação para a Joana, faz um acordo, identifica que são, na verdade, agora mais 300 licenças adicionais, e aí, com isso, automaticamente a Joana já recebe o pedido, a fatura por e-mail, e ela vai ter todo o processo de subscrição, né, ou de assinatura, de pagamento, associado não só mais às 10 licenças adicionais, mas ao total de 310 licenças. Então, a partir de agora, você tem aí um ciclo completo, onde foi realizada uma transação, e toda a parte de pagamento e de billing é feita através das funcionalidades do SAP Hybrid Revenue, que anteriormente chamava Hybrid Billing.
Então, com isso, a gente tem aí uma visão geral do potencial do Hybris, né? É muito importante a gente ter essa visão, porque a SAP é a única empresa no mercado que consegue ter essa solução completa, né? É muito mais fácil você ter uma visão mais consultiva e estratégica, numa abordagem de um potencial cliente, quando a gente tem essa visão da solução Hybris como um todo, considerando todos os pilares. E com isso também a gente deixa de concorrer de uma maneira mais tática, né, onde aí acaba sendo mais uma guerra de preços, né, de empresas entre a SAP e os seus concorrentes tradicionais aí de CRM na nuvem, se você fala só de Hybris Cloud for Sales e Services, outras soluções de e-commerce, quando você está falando do Hybris Commerce somente, ou até mesmo quando você está falando aí de um... Então, o interessante realmente é você fazer uma composição. Por exemplo, eu posso ter o marketing gerando campanhas, essas campanhas geram leads, e esses leads vão para os vendedores que estão utilizando o Hybris Sales, né? Ou então eu posso ter, por exemplo, os leads sendo gerados pela força de vendas que está utilizando o Hybris Sales em campo, que eu trago isso para o marketing, onde eu consigo fazer uma segmentação melhor e trazer esses leads para toda uma programação de campanhas que eu tenho no Hybris Marketing. Então, dessa forma, a gente tem aí, agora aterrissando um pouco em termos de funcionalidades, né? A gente tem um Hybris Commerce, que a gente, como eu falei anteriormente, ele não é só uma versão cloud, mas ele também tem a versão on-premise. E no caso dos parceiros é interessante que vocês criem as suas próprias ofertas, até ofertas que sejam de entrada, baseadas nos aceleradores que nós temos na plataforma, até para poder evoluir e migrar esses clientes que atualmente têm soluções mais simples de e-commerce, que num dado momento, se eles querem ter uma estratégia diferenciada da parte de e-commerce, eles naturalmente vão buscar uma plataforma mais robusta e líder de mercado que nem o SAP Hybris Commerce. Então, basicamente, a gente tem aí funcionalidades de B2C, de B2B na mesma plataforma. Existe toda uma possibilidade também de começar uma oportunidade de Hybris com o catálogo, né, porque hoje, por exemplo, tem muitas empresas que ainda não têm os produtos que são vendidos de uma maneira estruturada em catálogo, com os atributos inerentes à era digital. E basicamente você tem isso dentro do conceito omnicanal. Então, na verdade, você pode até começar através dos canais online, mas naturalmente é interessante evoluir a integração de todos os canais ou pontos de interação numa plataforma única que nem o Hybris Commerce. A parte de billing, né, que basicamente a gente não tem ainda a gente tem um histórico de billing, da Hybris Billing na área de telco, né, na área de comunicação e mídia, mas aos poucos a gente está conseguindo ter mais tração na venda dessa solução, até para complementar alguns clientes que já têm o commerce ou que já têm outras soluções do portfólio Hybris. Então, basicamente, ele permite você monetizar um serviço, ele faz a gestão de todas as funcionalidades inerentes a um sistema de billing, já modernizado para a era digital. Então, eu consigo fazer toda a parte de simulação de preço, eu consigo definir como eu vou cobrar o meu cliente, né, aí utilizando as métricas que eu vou ter associadas ao uso desse serviço, ao consumo desse serviço. Eu tenho a possibilidade de fazer toda a parte de contas a receber, gestão dessa receita, e ao mesmo tempo, se eu tiver um parceiro onde eu compartilho essa receita, eu também consigo fazer a gestão desse compartilhamento da receita. Isso é muito interessante também, a gente consegue ter uma série de exemplos, por exemplo, vamos supor, hoje você tem a TV a cabo comercializando pacotes onde você tem acesso a determinados canais. Né? Talvez no futuro próximo você vai poder ter acesso a um determinado episódio de uma determinada série, né? Ou um determinado filme. E aí como que fica essa questão do billing nesse contexto? Né? Ou então algo também muito comum hoje, que é a indústria, ao invés de vender o produto, ela vende esse produto como serviço. A gente tem casos, por exemplo, que nem Uber. Né? Uber, se você não tem um carro, você pode alugar um carro
carro para poder oferecer um serviço de transporte para as pessoas que estão na cidade. A gente também tem o exemplo tradicional da Brastemp, né, que além de vender o filtro, ela consegue também vender esse filtro como um serviço. A parte de marketing, a gente consegue oferecer... Está tendo problema com a voz? Deve ser só com você, Henrique, porque eu não estou tendo outro feedback. Bom, a parte aí é a nossa infraestrutura de internet, né, do país. Bom, basicamente o Marketing Cloud, você tem aí uma plataforma, né? Essa plataforma... Só um momento, vamos ver aqui se tem algum problema. Ah, tá. Agora, vamos ver se vai melhorar. A gente provavelmente está com algum problema de conexão. Só um momento, pessoal. A gente vai tentar melhorar aqui a conexão. Tá melhor agora? Vocês estão conseguindo me ouvir melhor? Ou continua falhando? Alô? Alô? E aí, pessoal, melhorou a conexão? Eu estava falando sobre o Marketing Cloud. Eu tenho o cabo que fica aqui. Bom, estamos voltando aqui. Vocês conseguem me ouvir bem? Melhorou aí? Ou a gente continua tendo as falhas na comunicação? Ainda falhando? Talvez tenha. Eu vou continuar falando, pessoal. Eu vou tentar falar um pouco mais lento para ver se a gente consegue dar seguimento aqui à apresentação, tá? Bom, a gente estava falando do marketing, né? O marketing, ele existe um grande diferencial do marketing. Ok. Bom, eu vou continuar falando. Eu espero que vocês consigam continuar entendendo. O marketing. Oi, oi. Oi, pessoal, vocês me escutam? É que a gente tá quieto mesmo. A gente tava tentando mudar pro Internet Explorer. Falhando ainda? Não, gente, não é com vocês o problema não. É aqui no escritório mesmo, a nossa conexão. Eu tô tentando mudar o. É,
tentando mudar, mas eu não sei o que que... A nossa conexão não importa se é por cabo, se é por Wi-Fi. Infelizmente, a nossa conexão que não tá muito... Tá igual ainda, tá com voz metalizada, com interferência, ainda tá igual. Tá igual, tá picando. Hum. Vera, tem como a gente subir por telefone ou não? Acho que não mais, né? Só pela ferramenta mesmo, né? Tá, não, a gente já. É, a gente não pode trocar agora, não, sem problemas, tá bom, peraí. Sim, Vera, o problema é a nossa conexão mesmo. Não tem outra rede, é só uma rede, a rede do escritório. A gente tá no escritório, eu e o Gilberto, a gente tá junto. É, a gente só tentei mudar, mas acho que não vale a pena. Vamos continuar por lá. Bom, vamos então retornar aqui ao Hybris Marketing. O Hybris Marketing, ele é uma aplicação HANA, como eu falei para vocês, e ele é uma plataforma de marketing digital. O Hybris Marketing, ele tem, até depois, tá surgindo aqui algumas perguntas no chat, eu vou responder isso depois no final, tá? Então, o Hybris Marketing, basicamente você pode entender o Hybris Marketing como um grande Big Data que é oferecido pelo HANA, e utilizando principalmente também as possibilidades que o HANA tem de processamento de um grande volume de informação em tempo real. E basicamente você traz para o marketing os contatos. Caiu? Alô? Ah. Então, basicamente, ele tem o que você traz para o marketing. Traz as interações que você quer monitorar dos clientes ou dos contatos, que pode ser também uma navegação anônima num site de e-commerce, por exemplo. Você traz para o marketing as informações que estão no RP, né? E você traz todas as informações. E aí o objetivo é criar o que a gente chama de um registro único desse contato ou desse cliente, que vai ser utilizado pela ferramenta para poder fazer toda a parte de análise desse cliente, análise de sentimento nas redes sociais, a parte de segmentação, criar públicos-alvos para poder realizar campanhas de marketing ou interações, que aí seria o outro lado da integração do marketing com outros canais de marketing, né? Que pode ser, por exemplo, uma campanha de e-mail marketing, pode ser um SMS, pode ser a parte de anúncios no Facebook, toda a por exemplo, eu posso realizar uma campanha através de uma agência externa, e aí eu posso passar todos os dados para a agência poder realizar essa campanha e depois retornar para mim o resultado dessa campanha. Um grande diferencial que o marketing tem é toda a parte analítica do HANA, né, e também a possibilidade de trabalhar junto com o SAP Business Object Cloud e também com o BW. E, além disso, um outro grande diferencial é toda a parte de gestão de campanhas, de budget e de
gestão de budgets e campanhas através das funcionalidades de MRM, Marketing Resource Management. Bom, como o som está muito ruim, na verdade eu vou acelerar para a gente terminar logo os slides e aí a gente pode continuar via chat, ok? A parte de sales, você tem aí todas as funcionalidades que são inerentes a uma solução de CRM para vendas na nuvem, né? Então, toda a parte, por exemplo, de gestão de oportunidade de vendas, gestão de pipeline, toda a parte de automação de força de vendas. Aqui, algumas soluções por indústria, por exemplo, nós temos uma solução de hybrid sales para que um promotor de uma determinada indústria que vai visitar seus clientes, que sejam, por exemplo, o varejo, o supermercado, ele consegue fazer todo um trabalho, essa indústria ela consegue fazer todo um trabalho de back-office, de planejamento e de roteirização das visitas, e aí o promotor de vendas, né, ou o representante, quando ele vai em campo, ele vai com o seu dispositivo móvel e ele consegue ter todo um trabalho de atividades nessa visita, que pode ser, por exemplo, realização de uma pesquisa, apresentação de uma determinada promoção, tirar fotos de gôndola para saber se está de acordo com o planograma que foi realizado, a possibilidade também de fazer um check-in e um check-out para ter o controle de quanto tempo durou essa visita. Tudo isso de maneira automática, utilizando um dispositivo móvel e utilizando os recursos de indústria do SAP Hybrid Sales para a indústria de bens de consumo. Esse é o que a gente chama de SAP Hybrid Cloud for Customer Retail Execution. Aí os pontos fortes que a gente tem do Sales é basicamente não só essa questão da mobilidade, né, que permite é, mas também toda a parte analítica e toda a parte de acesso à informação que o representante de vendas tem durante a sua interação com o cliente. Né? A integração que existe nativa, então, principalmente quando o cliente já tem o RP SAP, fica muito mais fácil fazer as integrações com a solução de CRM na nuvem, que é da SAP. A parte de serviços, ele vem muito forte com essa questão do atendimento multicanal ou omnicanal, como eu falei anteriormente, mas também ele tem toda a parte também de serviços em campo, onde você tem, no caso na central de atendimento, o dado-chave seria o ticket do chamado, né, do atendimento, ao passo que quando você fala do serviço em campo, que é, por exemplo, um assistente técnico fazendo uma visita técnica para realizar um conserto de um determinado equipamento. Aí, no caso, o dado-chave seria a parte do ticket de serviço. Alguns exemplos de clientes, né? A gente tem a Under Armour, por exemplo, ela fez toda uma estratégia de transformação digital utilizando o portfólio Hybris. A ideia que eles têm é poder escalar a empresa, ter uma arquitetura para atender o crescimento que a empresa quer ter ao longo dos anos, podendo trabalhar não só os seus produtos tradicionais, mas também tratar os dados que vêm de uma plataforma que eles têm, que é a plataforma de Connected Fitness. Né? Essa plataforma ela acaba tendo uma série de dados que vêm da utilização dos produtos da Under Armour por atletas e por seus clientes. Então, aí também aqui entra também uma série de funcionalidades de internet das coisas. Né? Um outro exemplo de cliente que a gente tem é a ASICS. Né? A ASICS com o Hybris Marketing e com o Hybris Commerce, ela conseguiu também criar toda uma interação e um relacionamento muito mais estreito com a sua base de clientes. Né? Isso é um grande desafio, pensando numa indústria que vende um produto para muitas empresas do mundo inteiro. Né? E aí é muito fácil também você criar um business case, porque aí você consegue trabalhar os KPIs, como, por exemplo, aumento da conversão no site, eles conseguem
ter 11% aumento de receita nos canais online, eles conseguiram aumentar 10% na quantidade das transações. Outro cliente referência que nós outros temos, que a gente tem é a Tumi. Né? A Tumi é uma empresa especializada em vender malas e produtos para um nível mais, uma classe A, né? ou para um cliente executivo. Eu vou tentar trocar de microfone aqui, pessoal, só um momento. Bom, eu mudei de microfone. Melhorou aí a comunicação? Tá melhor? Ah, que bom. Às vezes era o fone o problema. Pode ser que seja o fone, então, pessoal. Obrigada, pessoal. Amém. Pode tirar daqui. Só a gente vai estar configurando aqui. Perfeito, áudio. Tá, agora a gente só precisa para visualização. Pronto, voltamos ao estado normal. Bom, como eu estava falando, pessoal, a gente estava falando no cliente que a gente tem, um cliente de referência, que é a Tumi. A Tumi, ela conseguiu ter uma redução no atendimento do call center, né, com todas as possibilidades de interagir com o cliente através do hybrid service, no conceito omnicanal, e ela também conseguiu ter aumento das vendas. Existe um dado interessante aqui, né, um ranking de competência digital, né, que ela anteriormente estava na posição 47 e ela passou, após utilizar a Hybris, numa posição de número 4. Agora volta a explicação. Esse aqui? Bom, o caso aí, a gente tem um outro caso que é bem interessante, que é o Carrefour aqui no Brasil. Né? O Carrefour, ele tinha tentado várias vezes iniciativas em e-commerce, né? E não tinham dado certo. Com o Hybris, ele acabou tendo uma experiência muito boa. Né? Ele tem um outro diferencial, que na verdade ele utiliza o commerce para a parte toda transacional. Começou com produtos que não eram perecíveis, agora já entrou toda a parte de alimentos também. A gente tem, eles utilizam o Hybris Marketing Cloud para toda a parte de campanhas, né, e de interação com os clientes. E também utiliza o Hybris Services para a parte de atendimento dos canais online. Esse também é um outro exemplo interessante de cliente, porque ele acaba tendo o portfólio como um todo, né? Esse é o grande diferencial que a gente tem quando a gente consegue oferecer a nossa solução e o cliente tem essa visão estratégica da evolução, né? Então, basicamente, a gente tem aí qual que é a proposição de valor do portfólio Hybris, né? Então, enfim, a gente consegue transformar o front office do cliente, né? Esse front office ele acaba sendo orientado a dados e cliente. Existe uma visão completa do cliente, das interações que ele tem através de diversos canais com a empresa. Ao mesmo tempo, então o cliente acaba tendo uma percepção única da marca e ao mesmo tempo a empresa consegue entender esse cliente através das diversas interações que ele tem no mundo omnicanal. Existe um outro ponto importante que é
a gente ter toda a parte, por exemplo, de agilidade, né? Porque a gente acaba tendo uma plataforma, a plataforma ela acaba tendo a possibilidade de extensão para atender aspectos específicos, né? E aí, ao mesmo tempo, você também tem a redução de custos, né? Você acaba criando aí um business case. É impressionante, por exemplo, a gente tem clientes que utilizavam outras soluções de e-commerce e depois que passaram a usar Hybris, os KPIs associados a e-commerce, como, por exemplo, taxa de conversão, visita no site, busca através de busca orgânica, tudo isso acaba tendo um resultado bastante positivo na questão das transações e na geração de receita do cliente. Bom, pessoal, apesar de tudo, a gente conseguiu chegar no final dessa apresentação. Acho que a mensagem que eu quero passar para vocês aqui é que mesmo vocês trabalhando, eu convido vocês, né, quem já está trabalhando com Hybris, eu agradeço. Para aqueles que não têm ainda tido essa oportunidade, eu estou à disposição. Segue aí meus dados de contato na tela. E a mensagem importante é que a gente tem que realmente trabalhar o portfólio como um todo, porque aí é que tem a nossa proposição de valor, né? E ao mesmo tempo é interessante que o cliente já tenha uma experiência vivenciada em e-commerce, em soluções, porque aí ele vai poder comparar e entender a proposta de valor da SAP Hybris com essas soluções. Bom, então, pessoal, é isso. Não tá. Então, Gilberto, pode colocar aqui então os dados para contato também. Daqui. É só colocar lá. Aqui. Pessoal, já vai aparecer os dados de contato aqui. O negócio aqui ficou um pouquinho esquisito. Acho que agora vocês conseguem ver. A gente foi uma manhã um pouco estressante aqui para nós com essa conexão, mas por fim deu o nosso melhor. Bom, agora acho que vocês conseguem ver, né, os dados de conexão, mas de toda maneira a gente vai compartilhar também essa apresentação, tá, com vocês no Jam. Como sempre, caso alguém não encontre, caso alguém ainda não tenha acesso ao Jam, podem me mandar um e-mail. Eu vou colocar o meu e-mail aqui, caso alguém ainda não tenha. Peraí, deixa eu só colocar o meu e-mail para eles. E aí, qualquer problema para acessar o Jam ou para encontrar material lá, podem me avisar que a gente vai se falando nesse meio tempo, tá? Tá bom, pessoal? Coloquei, pode, se quiser dar uma roladinha no chat. Então é isso, a gente tem uma próxima sessão agora, depois do fórum, depois do SAP Fórum, é dia 15, se eu não me engano, de setembro. Tá? Então eu vou compartilhar com vocês o conteúdo, vou divulgar o convite mais uma vez. Então, mais uma vez, a gente agradece a presença de vocês e pede desculpa aí pelo contratempo, fugiu da nossa alçada. Esperamos que nas próximas não tenha nenhum problema. A gente vai tentar conectar por telefone para não ter mais problema com o áudio. Tá bom? Então é isso, pessoal. Obrigada a todos. Tenham uma boa sexta-feira, bom fim de semana. Qualquer coisa a gente se fala nesse meio tempo. E agora até depois do fórum, que já é um divisor de águas aqui na nossa vida. Passar logo para voltar a ficar tranquilo. Obrigada, pessoal, e bom fim de semana. Obrigada pela presença. Um abraço a todos. Tchau, tchau. Obrigada.